A partir de agora, Aspirinios. Mulheres abandonadas. Desde sempre, a literatura é permeada de histórias trágicas de figuras fascinantes, como Medeia e Dido, que se desfazem diante do abandono masculino. Emma Bovary e Ana Karenina, personagens inesquecíveis, também sucumbem. A mesma Simone de Beauvoir, de O Segundo Sexo, escreveu A Mulher Desiludida, antologia de contos sobre personagens despedaçadas, uma delas por essa mesma via. No século XXI, Helena Ferrante atualiza a tradição, criando personagens que definham ou enlouquecem depois de dispensadas. É o caso de Olga, em Dias de Abandono, que se vê confrontada com novas questões. A própria ideia de abandono já não soa anacrônica em nossos dias? Pergunta difícil e instigante para a nossa convidada de hoje. A escritora e médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP, Natália Timmerman. Publicou Desterros, Histórias de um Hospital, Prisão e a coletânea de contos Rachaduras, finalista do Prêmio Jabuti. Copo Vazio, de onde tirei esse trecho da apresentação, é o seu primeiro romance e conta a história de Mirella, uma mulher inteligente e bem-sucedida que acaba submergida em afetos perturbadores quando se apaixona por Pedro. O livro mostra sem pudor a vulnerabilidade de sua protagonista sem constrangimentos. Há algo de ancestral, talvez atemporal, no sofrimento de Mirella, que ecoa a dor de todas essas mulheres. Será? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esse episódio da temporada Quereres de Aspirinios. Natália, é uma alegria receber você aqui hoje conosco. A alegria é minha, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, falar sobre Copo Vazio, sobre essas questões todas. Que é uma questão, inclusive, que a gente estava até comentando aqui ontem, né? Aqui antes, que é pouco falado e super necessário, né? Colocar o dedo aí nessa ferida para a gente discutir isso com muita urgência. Nath, boa noite para você, boa tarde, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Xará. Como é que vai ficar essa história, Nath, Natália? Vai ficar um pouco engraçado, mas a gente administra, né? Qualquer coisa eu posso ser Natália e você Nath, pode ser assim. É uma coisa mais formal com você, né? No caso. Pode ser, né? Mas é só pra diferenciar mesmo. Eu gosto de Nath 1, Nath 2. Então pode ser Nath 1, Nath 2 também, tá valendo. Mas aqui, eu tô aqui até agora pensando no Pedro. Nossa, gente, o Pedro, eu acho que... Enfim, nós vamos falar do Pedro daqui a pouco, né? A gente fala de Pedro daqui a pouco. Falaremos. Porque eu já quero começar perguntando para a Natália, para a Nath 2, como pode uma mulher padecer de amor em pleno anos 2000? Em plenos anos 2000. Eu acho que foi exatamente essa pergunta que me fez escrever o livro. Sabe? Porque é curioso, né? E eu acho que o livro ele traz essa contradição, essa contradição aparente, né? Que é um livro que tem muito de tecnologia, né? O Pedro e a Mirella se conhecem por um aplicativo de relacionamento. E aí eles se falam pelo WhatsApp, tem redes sociais, tem tudo, tem iPod, já tá até velho, né? Tem iPod no livro. E é engraçado, porque na edição já tava... Porque o livro levou alguns anos para ser escrito, né? E na edição... eu cheguei a cogitar, será que muda iPod para uma playlist de Spotify, sei lá, qualquer outra coisa? Só que eu quis deixar isso justamente para deixar o livro
associado ao momento, inclusive para marcar essas mudanças rápidas mesmo, né? O quanto a gente, enfim, a tecnologia está sempre mudando, as coisas ficam ultrapassadas muito rápido. E aí dá a sensação de que é um sentimento também ultrapassado, né? A tecnologia vai mudando e como esse sentimento tão antigo, né, tão antiquado, continua vigendo, né? Sofrer por amor. Eu acho que ele não, na verdade, nunca vai deixar de existir, né? Porque, enfim, desde que a gente nasce, a gente depende das outras pessoas, outras pessoas para aprender a falar, para saber que a gente é a gente, né? Seja qual a configuração familiar for, a gente precisa do outro na nossa vida, sempre, né? E essa dependência, ela tem vários momentos e vários graus. Claro que a gente vai ficando mais independente ao longo da vida, mas uma completa independência não existe, né? Então, a gente hoje escuta muito um discurso, né, de vira a página, ser independente, supera, para de sentir, não sinta, né? E é quase como se fosse errado sentir, né? Eu já passei por isso e tenho pacientes que passam por isso também, né? Mas será que eu posso mandar uma mensagem? Será que eu posso escrever? Será que eu posso manifestar meu sentimento? Como se isso fosse um equívoco, né? Como se fosse sinal de fraqueza. Não deixa de ser, porque amar é estar vulnerável, mas a gente é vulnerável, né? Então, talvez seja amando que a gente chegue mais perto dessa nossa condição de vulnerabilidade, que, na verdade, a gente nunca vai superar completamente, porque, enfim, somos vulneráveis, né? Estamos aqui nos mostrando, nos provando isso o tempo todo. Acho que a gente, enfim, ninguém é de ferro, né? Esse lugar comum que é verdade, né? Enfim. A minha dúvida, só completando o que ela está falando aqui, Nath, é só uma coisa, é porque a literatura, a história do amor, da vulnerabilidade, ela é inerente a homens e mulheres, isso é fato, a gente sabe disso. Tanto homens quanto mulheres sofrem por amor e isso aí é da vida e eu acho que vai continuar sofrendo enquanto a gente existir, né, como humanidade. Mas a minha eu fico me questionando às vezes é porque a literatura ou porque os casos sempre foram de mulheres. Por que colocar só as mulheres como seres vulneráveis? Só as mulheres, né? E isso é uma coisa que às vezes é muito forte, você imagina, né? No seu próprio texto de apresentação no livro, né? A gente está lá desde Medeia, né? Medeia, passando por princesas e chegando até, né, nos dias de hoje. Talvez, eu não sei se as mulheres é que têm mais facilidade em demonstrar a sua fraqueza, os homens não. Eu queria entender um pouco dessa equação, sabe? Sim, olha, não são só as mulheres. Tem homens que sofrem também na literatura, sim, né? Claro. Romeu, Werther... enfim, são menos. Acho que eu não tenho essa estatística, não conheço esse estudo, né? Não sei se ele foi feito em algum momento, mas também existem protagonistas homens que sofrem por amor, né? Muitos também. Mas, sim, acho que talvez sejam mais mulheres. E se a gente parar pra pensar até nos contos de fada, né? Que eu cresci escutando e vendo filme, enfim, sei lá, Pequena Sereia, Aladdin, sempre acabava com um casamento, né? E o conflito da mulher geralmente era esse, né? Precisar se casar. Enfim, os romances da Jane Austen eram isso. Eu adoro os romances da Jane Austen. Verdade. Mas o conflito girava em torno do casamento, né? E acho que porque até pouco tempo atrás, a maneira que as mulheres tinham de se garantir socialmente era através do casamento, né? Eu acho que isso é mais socialmente do que biologicamente determinado. Sim. Sabe? Com certeza. Né? Mas enfim, tá no nosso imaginário. Eu acho que é algo que tá mudando. Meus filhos já não escutam a história da Bela Adormecida, que tá dormindo e vem um príncipe
pra dar um beijo nela e salvar a vida dela. E ela desperta depois disso, né? Isso, se a gente para pra pensar, né? Isso, ele tá vendo Moana, meus filhos estão vendo Moana agora, né? Que é uma protagonista que nem tem um conflito amoroso. Isso eu acho maravilhoso. Não passa por aí, né? Não passa por aí. E a única relação que ela tem é com... acho que é o Maui, né? Que é o outro personagem. Não tem nada de afetivo ali. Quer dizer, afeto tem, né? Mas um afeto de amigo, né? Não tem de nada amoroso, né? amoroso, sexual. Nada, né? Sexual, enfim. Não tem, né, contos de fada, não aparece, pelo menos não explicitamente, né? Talvez simbolicamente. Então, sim, eu acho que esse é um dos grandes motivos, né? O fato de que as mulheres estiveram numa posição, né, de passividade, né? Tem todo um simbolismo, né, da posição feminina, uma posição de passividade. Só que a verdade é que elas foram colocadas muito ativamente nesse lugar, né? Porque, enfim, tudo foi feito pelos homens, praticamente. A linguagem, a nossa língua, a língua portuguesa, o neutro é masculino, né? Como se o ponto zero fosse o homem. As teorias sobre amor foram escritas por homens, né? As teorias sobre a mulher, até pouco tempo. Claro, e as mulheres começaram a escrever, mas não faz tanto tempo. E não foram tantas, né? Por isso que é importante a gente ler essas mulheres, né? E continuar esse percurso. Não, na verdade, a Fernanda fez a pergunta que eu ia fazer, mas a gente pode até seguir nessa toada mesmo, assim, né? Eu me lembro da minha juventude, hoje não mais, porque as pessoas vão amadurecendo e vão se fechando, talvez, para dividir, né? Assim, sei lá, hoje, quando eu tenho uma questão com o carinha que eu tô ficando, eu não fico mais... Fernando, olha a mensagem que ele me mandou, como eu faria há 20 anos atrás, né? Então, assim... Por que eu falei isso, gente? Minha cabeça tá muito ruim. Eu tenho insônia, Natália. E aí tem 3 noites que eu não tô dormindo. Então eu tô meio... Mas enfim, voltando aqui... Eu sei como viu? Não só como psiquiatra, também tenho dificuldade para dormir. Nossa, mas eu fico assim, sabe? Doida pro dia acabar rapidinho para eu poder tentar dormir de novo. Tentar, né? Mas, enfim, a questão do homem e da mulher mesmo. Eu acho que tem uma coisa que a mulher manifesta mais, né, conta para as amigas, desabafa. A gente volta lá naquele documentário do qual a gente falou no começo de Perennials, né, Fernandinho? O Silêncio dos Homens. Enfim, eles né, eu lembro do meu irmão, quando novo, assim... sei lá, para ele demonstrar que ele estava muito chateado por uma questão de relacionamento, né, das namoradas e tal, ele tinha que beber, não era uma coisa que era fácil para ele, a gente era muito amigo, assim, ele era talvez o meu melhor amigo, meu confidente e vice-versa, né, e eu estava sempre ali, né, com as minhas questões, então acho que a gente tem essa facilidade. E eu, de vez em quando vejo no cinema, né, histórias em que um homem é abandonado, eu me sinto um pouco vingada, assim, vou confessar para vocês, sabe? Quando, né, a gente falou de um filme aqui, que é O Silêncio dos Homens, é um filme espanhol, em que todos os homens, são 8 homens, 8 histórias de homens que estão vivendo a crise dos 50 e todos com questão de relacionamento, casamento acabando e tal. E é das poucas vezes em que a gente vê isso pro lado masculino, né? A gente vê 4 amigas que vão para Las Vegas, bebem todas para poder conhecer um carinha, e estão todas arrasadas. Mas o contrário não é muito comum, pelo menos eu não vi isso. E, enfim, eu acho que tem isso tudo, mas eu acho que eles devem sofrer igual a gente. Homem é feito da mesma coisa que a gente, Natália? Ou não é? Olha, essa é a grande pergunta, né? A grande pergunta. Acho que, assim, há diferenças, né? Há, sim, diferenças. E eu acho que é uma pena que eles não se sintam à vontade para dizer. Acho que eles, nesse sentido, também são vítimas do machismo, né? Total. De não poderem dizer, não poderem... Enfim, eu também acho que isso vem mudando, mas acho que ainda falta um longo percurso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente não fala, as coisas não aumentam, né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente coloca no mundo, quando a gente divide com alguém, parece que a gente amplia aquilo,
né? Sim, verdade. E as coisas, elas ficam mais reais quando a Hannah Arendt fala isso, né? As coisas ficam reais quando a gente compartilha com as outras pessoas, né? Aí que elas ganham corpo, realidade, né? Então, acho que talvez o fato da gente falar mais possa estar ligado com isso, né? Com o fato de sentir mais, né? O que vem antes, né? Não sei o que vem antes, né? Sofrer calado, claro, sofrer calado também, e assim, sem querer generalizar, né? Cada caso é sempre um caso, né? Mas costuma ser assim, né? Quando eu falo costuma, quer dizer que não é sempre assim. Quando a gente fala, aquilo cresce, né? Parece que, enfim, eu, por exemplo, em sessões de análise, nas minhas análises, eu falo, trabalho no assunto pensando, não vou fazer tal coisa, mas aí parece que a vontade de fazer aumenta depois da análise, porque eu falei tanto daquilo, assim, sabe? Ser humano. Né? Você está colocando energia numa coisa que pode ser bom pra você, legal, construtivo, e pode ser uma bobagem, tipo um homem errado que você conheceu tipo um por aí, Pedro, né? Um Pedro, gente. Pedro ele é o personagem principal masculino, né? Vamos pensar assim, se fosse um filme, né? A sombra, né? É uma sombra. Ele é uma sombra. Não, ele não é personagem principal de nada. Ela é a personagem principal. Você quer fazer um resuminho aí do livro só para o pessoal entender, Natália? Acho que pode ser legal. Claro. Então, o Copo Vazio, ele conta a história na verdade, a história que... Ele conta uma história que não aconteceu, na verdade. É a história da Mirella e do Pedro. E a gente sabe de cara que não deu certo, porque no primeiro capítulo, que é narrado no futuro, a gente já se depara com um reencontro entre eles numa situação super banal no supermercado, muitos anos depois, né? A Mirella já com uma filha, né? Eles se olham, fica lá um momento, né, de tensão. E aí o livro vai percorrendo o passado da narrativa, o hoje, que é justamente o momento dessa ruptura, dessa dor. E o que acontece é que, enfim, eles se conhecem num aplicativo de relacionamentos, eles ficam alguns meses juntos, 3 meses juntos, e ele some, desaparece, sem dar explicações. E ela fica desamparada, desesperada, né? A sensação de que ela está estilhaçada, né? Inclusive a forma do livro, que é fragmentada, né? Feita de fragmentos temporais, é um livro que não é organizado cronologicamente, ele vai alternando passado, presente e futuro. E isso reflete, a minha intenção era que refletisse justamente esse estiraçamento dela, né? Como se fossem retalhos dela mesma, né? Esses capítulos curtos, esses fragmentos temporais. E também do nosso tempo, né? Que é um tempo muito fragmentado, um tempo, enfim, 1000 abas de computador, 1000 coisas acontecendo, né? As coisas muito rápidas. Então, acho que por essa minha decisão de fazer um livro em fragmentos temporais, ela se deveu a isso. E também foi uma decisão narrativa, né? Como sustentar narrativamente uma história de amor em pleno século XXI, né? Como contar essa história de um jeito diferente, como fazer ela atual. Então aí entra essa fragmentação e entra também a tecnologia, né? Tem muitos elementos tecnológicos, tem uma conversa de WhatsApp, tem... Enfim, aplicativos, curtidas em aplicativos, etc. É muito legal a forma como você conduz os diálogos, né? Que não é aquela forma tradicional, travessão, frase, sabe? Uhum. E a gente não se confunde, mas enfim, só quem lê vai poder entender o que eu tô falando. Mas eu tava querendo pensar aqui, né? Porque essa história não se passa nos anos 2020, né? Digamos assim. E hoje muita gente tem se encontrado através de aplicativos e tem, né, relações têm nascido disso. Meu casamento, que durou 5 anos, eu conheci meu ex no Happn, que é um aplicativo, né? Uhum. Mas ainda assim, apesar de termos aí várias histórias que deram certo, né, pelo menos por um tempo, ainda se tem esse medo. Se você conhecer o cara no aplicativo, a sua chance de estar lidando com um cara desqualificado, que pode te abandonar, é muito maior do que se ele vier referendado pela sua amiga e tal. Assim, no fim das contas, será que esses abandonos aumentaram, né? Porque hoje
Cada hora a mídia, inclusive de entretenimento, inventa um nome para isso. Ghost, tinha o ghosting. Aí depois eu vi curving, que é também... Que eu não São conhecia. nuances. Nunca tinha ouvido falar. Eu também não conhecia. Nem ghosting eu conhecia. Eu soube depois que eu já tinha escrito o livro, que eu tinha escrito um livro sobre ghosting. Nem sabia. Foi depois. E aí eu, enfim, fui estudar, né? E aí eu vi que tem vários outros termos. Orbiting, que é ficar orbitando em volta. Curving, benching. Breadcrumbing, que é ficar dando migalhas, né? Nossa. O benching é deixar no banco. Então tem toda uma gama, né, e acho que assim, o fato de serem nomeados dizem de uma recorrência, né, de uma necessidade de um novo vocabulário para lidar com isso, né? Sim. Olha, o ghosting eu sei que sempre existiu, ou pelo menos há muito tempo, desde que existe, enfim, namoro, né, casamento por paixão, acho que esse tipo de relacionamento por afeto, porque nem sempre isso existiu, acho que existe. Eu sei, a prova disso é que tem um caso de ghosting no livro da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que foi escrito em 1800 e pouco. Sim. Né? Então, sim, já existia. Só que eu acho que tá muito mais frequente mesmo, né? Acho que, enfim, com certeza, né? Quando duas pessoas se conhecem por um aplicativo, o aplicativo aumenta, assim, as chances de você conhecer mais pessoas, de conhecer mais pessoas legais, inclusive, né? Porque aumenta, enfim... algumas pessoas você não conheceria se não fosse pelo aplicativo, né? Às vezes não frequentam os mesmos lugares, né? Ou moram longe, não sei. Sim. Mas, embora tenha esse lado bom, né? De aumentar a possibilidade de conhecer pessoas, também aumenta a chance dessas pessoas não serem tão legais assim com você. Porque, primeiro, acho que a própria configuração do aplicativo, ela faz com que as pessoas pareçam descartáveis. Né? Sim, acho que a gente costuma passar o dedinho e descartar. Mas vocês não acham? Mas eu vocês vivo não fazendo acham? isso, inclusive. Eu vou colocar aqui uma questão. Eu tô escutando, né, vocês falando sobre isso, sobre as denominações de cada... E eu fico pensando que desde que o mundo é mundo, a migalha, o abuso, o manter no banco... eu mesmo já fiquei com um cara que eu descobri isso há muitos anos, na minha juventude, descobri que ele estava comigo e com uma outra, enrolando as duas, amigas também. Né? Bem antes de aplicativo. A gente colocou hoje nomes para essas denominações que na nossa época não tinha, mas a nomenclatura é diferente, mas a configuração, eu acho que desde que o mundo é mundo, é a mesma. E eu fico pensando nessa história dos aplicativos, se a gente também não tinha esse tipo de coisa quando a gente ia em boate, em barzinho. Porque a vida, ela tá mais eletrônica mesmo, ela tá mais digital. Você hoje não precisa ir no barzinho, mas você tem um aplicativo. Ou você não precisa ir à boate, você tem um aplicativo. Mas as chances também de você conhecer gente caída ou gente legal em barzinho ou em boate, também fica aí na mesma, talvez. A gente tem uma oferta maior, porque é isso mesmo, você tá na comodidade ali. Mas as chances, a proporção de você encontrar gente legal ou gente caída, a vida sempre foi assim. É meio uma loteria, relacionamento é meio uma loteria. O meu questionamento é se as pessoas, hoje, com todas essas teorias, com todas essas nomenclaturas, se elas também não estão se colocando uma armadura para não viver o amor, com tudo que ele tem, de bom e de ruim. Porque o que eu vejo hoje de modificação dessas gerações para cá, né, do mundo moderno, vamos falar assim, é que talvez as pessoas estejam menos dispostas a viver o amor, com o que ele tem de bom ou com o que ele tem de ruim. Talvez as pessoas estão, hoje eu sinto elas elas estão com medo de se abrir, com medo de se entregar, com medo, entendeu, de uma rejeição. Só que relacionamento é isso que você falou no começo, entendeu? A gente tá aí, gente, tá na chuva pra molhar.
Então, duas coisas. Primeiro, eu acho que, concordo com você, mas eu acho sim que a internet potencializou tudo isso, sabe? Sempre, imagina, a gente lembra da época de ligar pra casa da pessoa? Ficar esperando ligação, o pai dá o recado. Fulano ligou, ai meu Deus, fulano falou com meu pai, né? Teve que falar com o pai, porque, enfim, o pai atendeu, né? Deixou o recado. Ai, mas eu não tava em casa, e agora? Quando vai ligar de novo? Como é que faz? Sabe? Enfim, os dilemas, a comunicação sempre existiu. E isso, tudo, acho que diz respeito à comunicação mesmo, né? E ela sempre deu, na época da Jane Austen, eram bilhetes, cartas, telegramas que eram extraviados às vezes, né? E levados por emissários que iam antes, né? Enfim, mas isso sempre existiu. Agora, esse medo de amar do qual você fala, talvez seja medo, mas talvez seja uma outra abertura, um outro jeito nosso de estar no mundo hoje, nesse tempo de tanta exposição em internet, redes sociais, de um bombardeio, né, de imagens e muitas vezes da gente compartilhando coisas nossas, né? Dessa indiferenciação entre o público e o privado, né? Entre o que a gente guarda pra gente e o que a gente divide, né? E aí essa falta de diferenciação faz com que a gente perca a dimensão do outro, do que é outro, porque a gente perde essa distinção, né? E a gente só pode amar o outro, né? O amor é esse risco em direção a esse outro, né? A gente ama, bom, enfim, quando amamos nós mesmos, isso pode adquirir contornos patológicos. Claro, a gente também tem que amar a gente mesmo, mas quando a gente fala dessas relações amorosas, a gente tá falando do outro, né? E quando a gente fica muito voltado pra gente, o que a internet faz, né? E é um voltado pra gente que ao mesmo tempo ele é paradoxal, porque a gente também se desconecta da gente, do que a gente quer de verdade, né? Por exemplo, eu já vi muitas vezes pacientes falando, nossa, eu saí com fulano de tal, e aí e a pessoa vai me contando o relato daquela noite, daquele encontro, me mostrando os indícios de se aquela pessoa tinha se interessado ou não, né, por ela, por ele. E aí eu pergunto, mas e você? Você gostou dela, né? E é quase como se o desejo da pessoa fosse secundário, como se fosse mais importante ser gostado do que você desejar, né? Eu quero que o outro me deseje, mas eu quero esse outro, né? É ele que eu quero? Então... E às vezes essa coisa de querer estar num relacionamento, porque isso existe ainda, né? Existe. Não adianta a gente falar que não existe, porque ainda existe. E aí a pergunta é por quê? Né? Por que a gente... Por quê? E é uma pergunta que eu me faço, eu não tenho ela plenamente respondida. Porque a gente quer sempre mais. Eu participei de um clube de leitura esses dias e uma pessoa que estava lá comentou, fez esse comentário, e eu já tinha pensado nisso. Achei umas anotações minhas nos cadernos que falavam de ancoragem, né? De ancoragem tem a palavra coragem no meio, mas é de âncora mesmo, de ancorar numa pessoa, né? Dessa sensação de segurança mesmo, né? Como se isso pudesse garantir alguma coisa, né, ali e deixasse a pessoa, enfim, livre para viver o resto, livre para viver as outras coisas, como se precisasse desse tipo de garantia. Mas essa garantia, primeiro, não existe, né, não existe garantia nenhuma no amor, a gente sabe, né, não adianta jurar no altar, não adianta, a gente sabe muito bem disso, né. Não adianta. Mas a minha pergunta é, quando, e a Mirella faz essa pergunta no livro, né, quando uma relação pode ser considerada que se cumpriu, né? Por que a nossa sensação de continuar, né? Por que uma noite não pode ser suficiente em determinados casos? Por que sempre tem que estar nessa posição de querer mais? Na igreja, né? O que é dar certo um relacionamento? Às vezes dar certo é isso, ter uma noite legal, às vezes dar certo é sair alguns meses, às vezes dá certo é ficar 2 anos juntos e acabar.
né? É a duração daquele encontro, né? E acho que quando a gente fica o tempo todo indo atrás de mais, a gente perde o que a gente já tem, né? Aquela crônica da Clarice Lispector, por não estarem distraídos. Vocês conhecem essa crônica? Está num livro chamado Descoberta do Mundo, né? Que eles conta a história, né? É uma crônica bem curtinha, não sei se são 2 ou 3 parágrafos, de duas pessoas que estavam juntas e um dia elas quiseram estar juntas e aí elas perderam tudo. Eles já eram o que eles queriam ser. E quando eles quiseram ser, eles perderam o que eles eram, né? Então, é quase como se, enfim... A gente também assim é como a gente não está preparado, eu tô falando do Ocidente, assim como a gente não está preparado para a morte, eu acho que a gente também não está preparado para não enxergar o amor como o amor romântico, entende? Principalmente as mulheres. Acho que nós, aí vem também da nossa ancestralidade, de termos sido, né, lendo os livros de Jane Austen e todas essas referências que a gente tem, de não conseguir viver o amor que não seja romântico. E eu acho que a gente não foi preparado para não viver o amor não romântico. Claro que as coisas têm mudado, claro que as mulheres elas têm evoluído, claro que muitas mulheres querem passar apenas uma noite para se divertir. Claro que isso tudo, como a gente bebe, como a gente vai ao jogo de futebol, como a gente usa calça jeans, enfim, uma série de coisas, como hoje é muito falado, para você conseguir se identificar, por exemplo, um abusador, né, psicologicamente ou fisicamente. Isso tudo está mudando, isso tudo tem sido a evolução. Mas assim, eu vejo que assim como não fomos preparados para a morte ainda, principalmente no Ocidente, a falar sobre morte, a viver, a saber que existe a finitude, a gente também não é preparado para a finitude, seja de um relacionamento de 10 anos, seja um relacionamento de 3 meses, como é o caso da Mirella, seja um relacionamento de uma noite. Sim. A gente não foi ainda... essa é uma outra parte, acho que da nossa evolução, entender que relacionamentos podem acabar, ou enfim, e que você não precisa viver com a mesma pessoa pro resto da sua vida, porque você consegue viver sozinho, você consegue olhar para o lado, ver outra pessoa, enfim. Porque eu acho que isso aí formou uma geração de mulheres muito frustradas em manter namoros, em manter casamentos, em manter relacionamentos dos quais elas não querem mais, não queriam mais e continuaram por causa da sua, talvez, ancoragem, né? Sim. Não tiveram coragem. Pois é, e que às vezes nem era uma boa ancoragem, né? Exatamente isso. Não ancorava nada, né? Era só uma sensação, enfim, né? Âncora em areia movediça. É verdade. Né? Que vai puxando para baixo, para baixo, para baixo. Mas, sim, é uma enorme questão, né? E eu me pergunto... Eu acho importante a gente não confundir amor com amor romântico, né? Sim, não claro. jogar fora o amor... Claro. Para abrir mão do amor romântico. Acho que a gente tem que abrir mão dessa ideia, desse ideal de amor que, enfim, não é real, né? Não existe. Não A existe. metade da laranja, né? Que foi separada de você no começo dos tempos, né? Enfim, os mitos. Exatamente, não existe, né? gente. Exatamente. Existe Romeu e Julieta na cabeça de Shakespeare, né? E Mas que mesmo assim, os dois morreram, né? Se você for analisar toda a ironia de Shakespeare ali, entendeu? Se for estudar Shakespeare, ele deu um recado ali, ele falou, galera, esse não amor dura. não dura, isso não existe, entendeu? E assim, e só ficou eterno, e eu acho que isso se relaciona com o livro, porque acabou, né? Porque eles morreram, porque não durou, né? Não é eterno durou. enquanto dure, é eterno enquanto não dure.
né? Porque, por exemplo, provavelmente se a Mirella e o Pedro tivessem continuado juntos, ela ia se ligar que ele não era tão legal assim, eles iam se conhecer muito mais de perto, ela ia deixar de ter todas as idealizações, ela até ia fazer a viagem que ela sonhou fazer, e ela pode ser que fosse legal, mas pode ser que sonhar com aquela viagem seja muito mais legal do que realizar aquela viagem, né? Às vezes o sonho ganha... Enfim, os sonhos são infinitos, a realidade é só uma, né? E Romeu e Julieta passaram metade do livro idealizando um ao outro, né? Isso. Eles Exatamente. passaram metade do livro idealizando o amor dos dois, né? Não tá errado idealizar, né? Faz parte. Acho que idealizar faz parte. Claro, e claro. A paixão é isso. E, gente, se sentir apaixonado é uma delícia. É uma delícia. É uma das grandes potências. É uma loucura. É o patos, né? Tanto que patologia e paixão tem a mesma raiz. A gente fica tão fora da gente mesmo no estado de apaixonamento que é quase como se a gente estivesse doente. E é por isso que a gente não vive em estado de apaixonamento constante, porque isso não é sustentável, não é compatível com a vida viver em estado constante de apaixonamento, de idealização, né? Enfim. Ainda bem, né, gente? O negócio bem. já dói não sendo permanente, né? Exatamente. Mas o que me impressionou é que eu nem sempre faço isso, mas eu fiz uma pesquisinha no Instagram das Perênios, perguntando se as nossas... Eu sempre falo leitoras, tá? Porque eu sou das antigas e trabalhei em jornal, então para mim é sempre leitor. Pode estar ouvindo em qualquer plataforma tecnológica que eu vou falar leitor. Enfim, perguntando se elas conheciam mulheres que foram abandonadas e tal, e depois eu pensei, gente, talvez a maneira como eu perguntei deu a elas uma ideia de uma coisa muito pior, né? Daquela história de um marido que fez 7 filhos e que de repente foi comprar o cigarro e foi embora. Mas fato é que só 3 pessoas responderam que conheciam alguém ou que tinham vivido isso. E a gente pode dizer aqui que a gente está falando com mulheres de 40 mais. Eu acho até que mais de 50, que são as nossas, né? Que são as pessoas que nos acompanham mesmo, que a gente tem números delas. E uma delas, que é uma super ouvinte nossa, começou a falar comigo no meu Instagram, porque eu também postei alguma coisa do gênero. E aí eu contei para ela, e esse episódio não é sobre a minha vida, mas é inevitável, que quando eu tinha 18 anos, eu tinha um namorado há 6 meses, um namorado que tinha ido na casa dos meus pais no interior para pedir para ser meu namorado, um namorado que me buscava na aula todos os dias. E eu tive mononucleose. Eu tô contando a história minha, porque hoje eu fui entender, lendo o seu livro, quanto que ela ainda me incomoda. Eu tenho 45, tá? Mas enfim, eu tinha 18 anos, ele era o mais bonito da cidade, tipo o gato dos 2 colégios que todas as meninas queriam namorar, então tinha uma questão aí do troféu, né? E, enfim, eu fiquei doente, tive mononucleose, a doença do beijo. Acho que quase todo mundo teve isso. Passou 3 dias com febre e tal, e passou. Só que o meu foi uma mutação do vírus. Então eu fiquei realmente 21 dias internada no hospital. Nossa. E quando eu saí do hospital, pensa bem, eu tinha 18 anos, eu tenho 45, hoje estou burro para fazer conta, 27 anos atrás, né? A gente se falava, eu não tinha telefone em casa ainda, que eu tinha ido estudar lá na cidade, tipo, era apartamento, eu e meu irmão estudantes, então tinha um orelhão na porta. E eu falei, gente, tá muito estranho ele ter sumido. Ele tinha ido no hospital pouquíssimas vezes, levou televisão pro meu quarto, porque na época não tinha essas coisas de... Hoje você aluga tudo, né? Até como é que chama? Um Blu-ray num bom hospital, né? Mas antigamente você tinha que levar da sua casa. Eu lembro que ele levou televisão. Tava ali, eu tinha aquele namorado, eram 6 meses, conheci meu pai, minha mãe e tal. Gente, eu sei que eu saí do hospital... E ele não aparecia. Aí caiu minha ficha. Eu falei, gente, eu acho que eu tinha um namorado que desapareceu. E aí, você imagina, hoje, né, no caso do livro, a Mirella bateu na porta da casa do cara, pegou o carro, foi lá, né? Eu era uma menina de 18 anos, completamente apaixonada, que... Para falar com ele, tinha o intermédio do pai, da mãe, das 2 irmãs, porque era orelhão e ele não tinha celular ainda também.
Então, assim, eu nunca consegui conversar com esse cara sobre o que aconteceu. E eu encontrava com ele na balada um tempinho depois, e ele fingia que nada tinha acontecido. Era uma coisa, parecia assim, que realmente eu tinha vivido um filme, como é que chama? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Gente, era uma coisa muito estranha. Fato que eu me mudei dali uns 6 meses depois, vim para BH para estudar. Eu entrava nas boates, que aí eu me joguei na vida, né? Na vida, assim, fui muito beijoqueira a vida inteira. Me joguei nisso aí, né? No beijo, nos boys, enfim. Mas eu via, ele chamava Nuno Miguel, você foi um cara muito babaca. Ele nunca vai ouvir, mas eu tô falando. Enfim, eu via ele, assim, em todos os lugares. Sabe aquela... Gente, é muito ruim. E eu não tava lembrando quanto era ruim. E essa pessoa que mandou mensagem pra mim hoje falou, eu vivi isso, sim, mas eu superei fácil, eu perdoei o cara. Eu falei, não, gente, não é que eu não perdoe ele. Já se passaram muitos anos, não tem menor interesse em encontrar com ele hoje para conversar sobre aquilo, talvez. Mas na época incomodou muito. E hoje, lendo, incomodou de novo, como se eu estivesse quase que vivendo a história. Então, em algum lugar fica... Claro que tem mulheres aí que vêm com a semente da superação, né? Mas, assim, aquela situação para mim, aos 18 anos, saindo de um hospital, né? Fragilizada. Eu lembro que eu perdi 12 quilos nessa internação. Imagina, 21 dias no hospital. Gente, foi devastador, foi muito difícil. Hoje, até eu sentir que uma relação tá muito consolidada, eu sempre acho que ele pode não vir. Sabe? Aquele cara que fala assim, então depois do trabalho eu passo na sua casa. No começo, é claro que isso é muito no começo, mas assim, quase sempre dá aquela coisa. O cara começa a atrasar, eu falo, ele pode não vir. E é muito ruim essa sensação. Claro, tem mulheres que nunca passaram por isso, às vezes nem ligaram, né? Mas pra mim foi devastador. Acho assim que foi das coisas mais marcantes, né, da minha adolescência e juventude, assim. Esse não término. E eu nunca me coloquei com essa tag de mulher abandonada. Eu falava, eu tive um namorado que não terminou comigo. Não sei se para amenizar, porque o abandono pesa, né? Mas fato né, que eu me senti abandonada durante muito tempo, né? E ainda hoje, se alguma coisa sai do script, a fita cassete, né? Volta a tocar. VHS. No final da sessão de análise... só de áudio, com aquela coisa de falação na sua cabeça, entendeu? No final da sessão de análise do Copo Vazio, a Mirella justamente chega a essa conclusão, né? Talvez o que o Pedro tenha me dado de presente seja a certeza de que qualquer pessoa pode ir embora a qualquer momento. Isso é muito forte na fala dela. Eu até tinha grifado aqui mesmo, né? Que você fica aí até numa margem, assim, ok, agora eu já sei que eles podem sumir. Mas todo sumiço é uma nova tristeza, porque aí eu tenho o segundo ghosting. Eu não escolhi seu livro porque ele era The Story of My Life. Mas como eu percebi que as mulheres não tiveram facilidade de dizer que elas foram abandonadas quando eu perguntei aqui no Instagram, eu acho que talvez a gente devesse falar disso mesmo, assim. Eu conheci um cara, antes de eu namorar o Anderson, que foi meu namorado por 5 anos, também no aplicativo. Eu conheci um cara em São Paulo. A gente já estava ele em São Paulo e eu em BH. A gente já estava naquele grau, assim, que já tinha passado para o WhatsApp a conversa, já tinha conversa telefônica. Isso tem 7 anos, tá, gente? Porque hoje as pessoas não falam ao telefone mais, a não ser com a mãe. Não. Só vídeo, né? Quando faz vídeo, mas... vídeo. A pessoa que me liga do vídeo direto sem me avisar, eu falo, pessoa inconveniente, gente. Eu quero estar descabelada, dá licença. Mas... Nossa, gente, perdi aqui meu rumo. Conheceu o cara em São Paulo. Já tinha passado pra ligação. Tinha passado pra ligação. E ele era, muito legal, a gente gostava dos mesmos filmes. Ficou falando, gente, uns 2 meses por WhatsApp. Eu já tinha falado com a mãe dele no telefone. Ele falava, sua sogra quer falar com você, não sei o quê. Aí eu fui pra São Paulo. Demorei um tempão. Fui pra São Paulo com 2 amigas, assim, meio que inventei uma viagem de trabalho. E aí marquei o encontro. E ele não foi, e ele não respondeu, e ele bloqueou no WhatsApp. Assim, a tristeza durou muito pouco, porque tinham 3 de stand-by, que é aí a história do aplicativo.
quase ninguém está conversando com uma pessoa só. Provavelmente esse cara, eu nem lembrava o nome dele. Outro dia eu mexi nas conversas para ver se eu conseguia lembrar o nome dele. Ele estava conversando com outras 2 mulheres, enfim, teve um encontro com uma antes, foi bom e falou, né, não preciso nem passar, sei lá, enfim. Eu sei que eu ativei um outro, eu fiquei chateada assim, eu acho que eu voltei para BH meio broken heart, mas logo em seguida já ativei, né, as outras paqueras ali e tal, e eu acho que é isso, né, falar disso, né? Às vezes você fala, não, vamos passar pro próximo, vamos ouvir Marília Mendonça e vamos pra bebedeira achar outro boy. Tem muita gente que consegue, eu falo que é a operação tapa-buraco, você tapa com a primeira coisa, né? Mas eu tenho meus lutos, eu preciso viver meus lutos. Importante mesmo. Todo mundo tem lutos, claro. Eu quero só contar rapidamente aqui, só lembrar, porque tem o contrário também. Eu passei por lutos, tá? Mas não vou contar não, porque é boring. Mas eu tenho dois caras que eu fiquei em diferentes épocas, que os dois me comunicaram. Um, inclusive, me chamou para jantar para me comunicar que ele estava com outra pessoa. Aí já fala um pouco demais, né? Não precisava também ser assim. Aí tem entendeu? Tem um lado também muito que eu olhei doido, e falei, gente, né, mas... gente? Esse era doido. Doido, né? Doido. Porque eu quase olhei e falei, claro, né? Não vou ser grossa nem nada, mas a minha vontade era falar assim, filho, mas nós não estamos namorando, nós estamos ficando só. Não precisa de toda essa solenidade. Né? Você podia só me mandar uma mensagem, se fosse o caso, né? Se fosse isso. Enfim. Mas, gente, relacionamentos, você sempre vai achar as figuras muito doidas, as figuras legais, as figuras faz parte da história, não pode desistir. Sim, e Nath, só comentando essa história que você contou, né, de você vir para São Paulo e não chegar a encontrar ele, e assim, claro que vocês tinham algo, né, porque, enfim, é possível ter um envolvimento sem a presença física, né, acho que às vezes muito mais até do que uma noite de sexo, né, enfim, meses de conversa. Tanta coisa, eu pelo menos construo tanta coisa, né? Mas, por exemplo, eu acho que isso talvez se relacione com... eu tenho um paciente, por exemplo, que eles têm um sentimento de rejeição muito grande quando ele... nos aplicativos, a pessoa para de falar com ele antes mesmo de encontrar, assim, sabe? E aí eu falo, mas não é você que ele tá rejeitando, né? Parece que já vem com uma carga, a pessoa já tá com uma mochila, né? Já tá carregando... Sim. Um peso que não é daquela situação. E aí, quando vive aquela situação, sente uma dor que não é daquela, mas que ela vem junto, ela atualiza, ela aumenta. É isso, né? É isso que você falou. A fita volta pra trás. Fica uma ferida ali, né? E de vez em quando volta a doer. E essa ferida, assim, é a ferida que a gente tem desde que a gente nasce, né? Enfim. Nem cura prânica, quântica, já fiz várias coisas, tá? Não cura. Não sei se a memória te lembra, não sei o que te lembra, se é o coração, se é a cabecinha ruim, mas na hora do trauma, né, bate lá. Pelo menos, assim, pra mim, eu assumo aqui minha fraqueza, porque eu fiquei muito impressionada com as nossas ouvintes, vou falar ouvintes agora, não terem, né, dito que passaram por alguma coisa parecida e tal. Porque eu acho que tem tanta gente sendo abandonada o tempo inteiro, né? Mas eu tenho recebido muitas mensagens, viu? Muitas mensagens de gente, assim... Se reconhecendo na Mirella, né? Muito. A gente se reconhece demais. Fernanda, mesmo você não tendo sido abandonada, vale a pena ver, vale a pena ler, porque é muito das coisas que... Né? E é uma mulher de 44 anos, né, a Mirella? Uhum. Olha, eu acho que sim. Agora eu já não lembro mais ela é uma anos ela perennial, tava. né? Ela estaria entre aqui as nossas amigas. E é uma mulher linda que né, todo mundo fala, poxa, você pode ter o homem que você quiser, você é maravilhosa. Mas aí cismou com o Pedro, né? Todas gente? nós já fomos, Nath, de uma forma ou de outra. Todas nós já fomos, já. Gente, vamos às nossas dicas? Dicas Aspirinials. Eu adoro o Instagram da Bruna Maia. Eu acho que ela... Bruna Maia, @estarmorta. Ela é uma cartunista
E ela fala muito Alguém de relacionamento. indicou Já indicou mas aqui, pode seguir Já. falando. Ótimo. Então, gosto muito. Eu adorei uma série chamada Normal People. Não sei se vocês já viram. Já, Minhas dicas, gente, eu não tô maravilhosa. com nenhuma dica nova, tá vendo? Eu tô atrasada com mas tudo. reafirma sua dica, Tá porque, tudo porque certo. pelo seu viés, às vezes, a pessoa vai ver de outra forma, né? Então tá bom. Ótimas dicas. Então, eu tô num momento Richard Gere na Netflix. E aí eu tenho visto vários filmes, né? Primeiro eu vi Noite de Tormenta, né? Que é um classicão, né, gente? É um amor entre maduros, né? Gostoso de ver, um água com açúcar gostoso. Noite de Tormenta, todo mundo já viu, né? Com a Diane Lane e com o Richard Gere, ela separada e vai lá para um hotel da amiga, meio que para extravasar e fazer o papel de host lá do lugar enquanto a amiga viaja, e chega aquele homem maravilhoso, cheio de problema, né? Vivendo um drama pessoal e profissional. E aí, gente, chove muito lá fora e aqui tá tão vazio e de repente as pessoas, né? O amor acontece, ou sexo, ou atração, enfim, que nome você queira dar isso. Aí eu assisti esse e na levada dele, a Netflix me apresentou, o algoritmo tem funcionado bem ultimamente, o Infidelidade, que são os dois de novo, só que numa história completamente diferente, em que ela se apaixona por um gatinho, assim, um Rodrigo Santoro há 10 anos atrás, né? Ela é casada com aquele homem importante, empresário, e ela com aquela vida desocupada de mulher, que não tem uma história de trabalho, né? E aí ela, enfim, todo mundo já viu esse filme, né, gente? Mas tem uns filmes que a gente vai ver sempre, a gente falou até disso na live de cinema, eu não sei, eu acho que isso é muito do feminino, né? Tem filmes que eu assisto várias vezes. Você tá achando que a gente tá muito doida, Natália? Ou é normal a gente ver um filme várias vezes, inclusive decorando as falas? É verdade. Não, eu acho normal. Eu adoraria poder fazer isso, mas eu tô tão atrasada com tudo que eu tenho a sensação de que eu preciso ver ainda muita coisa pela primeira vez, correndo, sabe? inclusive, né? Avançando. Não, isso não. Isso eu não fiz. Também não, né? Não cheguei nesse ponto. Ainda não cheguei nesse ponto. Não, eu espero que você não chegue mesmo. Mas, enfim, eu indico esses dois filmes da Netflix, são filmes né, que tem aquele componente hollywoodiano, que nem é muito a minha praia, mas achei bom ver o Richard Gere ali passando aquela situação de ser, né, um homem que toda mulher poderia desejar e que, de repente, ele é traído, né? Não que eu tenha raiva do Richard Gere, mas, enfim, eu achei uma vingança feminina. Fernandinha, vai lá. Gente, eu vou dar 4 dicas muito rápidas, estão todas as 4 no Netflix, e eu pensei muito em que indicar. Eu estava pesquisando aqui, eu quis indicar 4 filmes de 4 mulheres que são muito protagonistas da vida, da sua própria vida. O primeiro é um filme que eu amo, que é A Hora Mais Escura, que conta, né, a história da caça ao Osama Bin Laden, liderada por uma mulher. E é baseado numa história real, que é a Maia, que é uma agente da CIA, e eles só acham o Osama Bin Laden porque essa mulher não desistiu. E ela ficou lá durante 10 anos atrás e pesquisando e fazendo, e por fim ela é a grande protagonista em achar o Osama Bin Laden. A segunda é a Malala, é o documentário sobre a Malala, que é uma menina, né, que aos 15 anos ela queria estudar e ela queria, né, usar a voz dela para educar, né, para as mulheres da sua região, e o Talibã foi lá e fez um ataque a ela, e enfim, depois ela virou uma grande voz aí no mundo inteiro sobre essas atrocidades que o Talibã, né, fez e continua fazendo, agora voltou a fazer lá enfim. O outro é um filme muito bonitinho com a Julia Roberts, você tá falando aí do Richard Gere, que é O Sorriso da Mona Lisa, que ela é uma professora, que ela nos anos 50, e que ela é uma professora de arte,
que ajuda as suas alunas a questionar os seus papéis sociais, os seus valores, e ela coloca lenha na fogueira ali para as mulheres nos anos 50. Tem a galera que só quer casar, mas tem a galera também que tá ali repensando o seu papel como mulher lá nos anos 50, e é um filme bem sensível, bem bonito. E a última em homenagem a Nath 2, né, que é a Nise, O Coração da Loucura, que conta a história, é um filme brasileiro vivido pela Glória Pires, que é uma doutora, que é a doutora Nise da Silveira, que volta a trabalhar no hospital psiquiátrico com novos métodos aí, né, de tratamento aos pacientes, eliminando, né, eletrochoque, lobotomia. A galera começou a achar ruim, os colegas, e ela acaba caindo no setor de terapia ocupacional, dando início ali a uma nova forma de lidar com os pacientes psiquiátricos através do amor e da arte. Então, fica a dica aí para vocês, esses 4 rapidamente, todos eles na Netflix, todos eles retratando mulheres muito fortes e mulheres muito protagonistas da sua própria vida. É isso. É isso aí. Então pronto, Nath 2, foi uma alegria ter você aqui. Não nos abandone, alegria né, minha. gente? Não nos abandone, Natália. Ninguém abandona Jamais, a gente. Por jamais. favor. Eu não abandono. Eu não abandono. Tô aqui. A gente podia fazer uma live com a Natália, né? Que esse é um assunto tão do livro dela, acho que é tão Mas se ela tiver necessário. disponibilidade Eu aí topo. dentre as 1000 coisas, eu Falar acho que é ao vivo, bem legal. sabe? Com a mulherada participando e perguntando, eu sabe? acho Sobre o legal. seu livro. Acho que ia ser bem legal, Natália. Eu Só tô. vale perguntar onde que tá o Pedro, né, gente? O Pedro, a gente, né? O Pedro desmaterializou-se. Mas depois, então, na nossa live, eu vou contar que eu encontrei com o Nuno, o que me abandonou, 25 anos depois. Então, não aconteceu pronto. nada, não. Assim. Olha só. Hot não. Hot não. Mas, enfim, depois eu conto, tá? Então nós vamos armar. É pra fazer o teaser aí da live. Tá topado. Tô dentro. Então, Legal, pronto. Nath. Então Obrigada. fica o Adorei. convite, a gente vai armar e te fala, tá, Nath? Tá bom, Gente, super obrigada. Vocês sabem que eu e Nath estamos aí na pista, né? Já fomos para São Paulo Na participar de um evento. Palestras, talks, né? Para Essas coisas, para falar assim. sobre longevidade, mulheres e tudo. Então, assim, querendo, fale com @asperennials.com.br. Acha a gente ali no nosso Instagram também, se quiser. Manda sinal de fumaça, liga, que a gente tá na pista. Agora que tá todo mundo vacinado, botou a máscara ali no avião, rapidinho a gente tá onde vocês chamarem a gente vai de ônibus também, de carro, não tem problema. Não dá, Gente. Fernandinha, minha coluna dói, não dá pra ir de ônibus, tá? A gente avisa. Vai, a gente vai de quiser ônibus contratar leito. as Tem ótimos perennials, tem que ônibus ser de leitos. avião, não dá pra ser Não, tem de- ótimos de- ônibus leitos. Ótimos ônibus leitos. Não, você não tem problema de lombar, amor, não dá não. Gente, só falar uma coisinha que hoje, né, esse podcast foi gravado no primeiro dia da pandemia que não houve mortes no estado de São Paulo. Aê! Né? Então acho que isso é muito bom, algo muito a se bom. comemorar, sabe? Que Uma lindo. alegria Que muito, informação. né? Muito auspicioso isso, Natália. É. Muito auspicioso seja, isso. Vamos pra estrada mesmo, né? Acho que tá na Nos- hora, nos tá na hora de chamem. voltar pro Vamos mundo. aí marcar Isso. com aquele boy do aplicativo pra encontrar ao vivo, Isso. pra ver se dá match de verdade. Né? Olha no olho dele, profundo, pra ver se ele não tem nenhum traço. de Cheiro, pra ver se o cheiro, se gosta do cheiro. Às vezes não gosta do cheiro, né? Sabe o que eu Exatamente. falo? Só pra encerrar, mas eu falo isso muito quando as minhas amigas estão conhecendo o cara, assim. Eu falo, dá um jeito de ouvir a voz dele, gente, porque a voz fala muito de uma pessoa. Muito, E eu não sei exatamente. pra vocês, mas eu tinha um carinha que era um gato, eu sempre vou pela beleza. E tô lá numa conversa, o dia que eu ouvi a voz, o jeito dele falar, eu falei, não tem condição, ele não tem meu... a gente não vai conseguir conversar, não tem, sabe? Falei, não dá. E aí, não é porque a voz era feia, era o jeito de falar, um troço estranho. Enfim. E é isso, acho que a presença é importante. Tá na hora de voltar pra presença, né? Isso. Então, estar diante Isso aí. do outro. Porque às vezes a postura, sei lá, o jeito, os gestos, o volume da pessoa, a Sim. altura, né? O Volume. abraço. Enfim, né? A movimentação é muita mais coisa do que essa imagem plana da tela, né? Exato. É verdade. É verdade. E muitas vezes construída, né? Construída Exato. para isso, né?
Exatamente. Ô, gente, foi uma alegria Então, receber toca todos aí vocês aí que estão pro nos barzinho ouvindo. de São Paulo, onde tem... Como é que é? São Paulo é hoje a melhor cidade do mundo para paquerar. Vocês viram isso, né? Não vi, mas sempre É soube. uma pesquisa da Time Out de Londres. É mesmo? Aqui é sério, pesquisa da Time Out de Londres. Aí eu tinha até uma lista com 5 lugares. Acho que o primeiro é o Sky, de São Paulo, onde tem essa disponibilidade de homens e mulheres interessados em se encontrar. E aí eu tô dizendo aqui, porque no fim do episódio a gente sempre toca para algum lugar, a gente vai tocar aí para esses 5 lugares de São Paulo. A Fernandinha vai só para observar, porque ela já é comprometida. Isso, eu vou só para dar um apoio moral. E livrarias também. A gente tá com livrarias em São Paulo maravilhosas. Já faz uma seleção do boy, né? Pelo menos lê ele. Exatamente, Isso. exatamente. Isso. É isso, gente. Boa Então noite. tá, gente. Um beijo. Boa Toca pra noite. Paulista.